Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos. Mais um sábado em que estudamos as parábolas de Jesus. E estamos vendo um estudo feito por Severino Celestino da Silva, em que ele estuda as parábolas de Jesus, nos trazendo um aprofundamento bastante significativo. E continuando então, vamos buscando os seus apontamentos. É preciso lembrar que 2000 anos depois, aquela multidão que estava na praia, porque ele nos descrevia ali aquele momento em que Jesus se senta no barco e começa a discorrer, né, sobre o tema que ele trouxe naquele momento. É preciso lembrar, então, que 2000 anos depois, aquela multidão que estava na praia, buscando por Jesus no barco, ainda o procura. Essa busca se repete em muitos momentos da nossa vida. Procuramos por Jesus em momentos de dificuldade, porque sabemos que o encontraremos. E procuramos, né? Na hora da dor mesmo, na hora da prova, nós procuramos por Jesus. E como procuramos? Buscando aqui, de acordo com o que o Severino nos traz, como lá, naqueles tempos, o buscavam sedentos da sua palavra. Infelizmente, nós o procuramos na dor. E quando as coisas estão mais tranquilas, muitas vezes nos distanciamos dele. Então vamos ficando atentos para que algo mude dentro de nós, né? Essa busca se repete em muitos momentos da nossa vida. Procuramos por Jesus em momentos de dificuldade, porque sabemos que o encontraremos. Um dos ensinamentos do Cristo é justamente mostrar o que é preciso para encontrá-lo. Saber onde procurá-lo. É aí que nós nos equivocamos, nós procuramos em lugar errado. Em volta desse barco, a multidão a seu redor representa a todos, bilhões de pessoas que, ao repetirem esta história, são sensibilizadas e talvez consigam até mesmo sentir-se como se estivessem à beira da praia. Talvez algumas sintam-se como se estivessem. Talvez algumas sintam saudade ou felicidade ou necessidade de estarem junto àquela multidão, aumentando o seu número. Da mesma forma, todos que estão lendo esse texto, eu vou até repetir. Em volta deste barco, a multidão a seu redor representa todos os bilhões de pessoas que, ao repetirem essa história, são sensibilizadas e talvez consigam até mesmo sentir-se como se estivessem à beira da praia. Talvez algumas sintam saudade ou felicidade, ou necessidade de estarem junto àquela multidão, aumentando o seu número. Da mesma forma, todos que estão lendo este texto neste momento fazem parte daquela multidão que fora convidada por Jesus para olhar para ele e receber os seus ensinamentos de dentro daquele barco. Então, quando ele se afasta ali no barco, dando oportunidade para que todos o vissem, ele estava convidando a todos a ouvi-lo. Todo ser humano possui uma multidão dentro de si. Não importa quem sejamos hoje. Podemos já ter sido João, Raul
Youssef, Maria ou Miriam. Consequentemente, vamos criando dentro de nossas evoluções anímicas uma multidão de personas que habitam cada uma destas existências numa vida eterna e espiritual. Dentro das múltiplas encarnações, todos trazemos alguns caracteres de cada uma destas existências que nos marcam. Na maior parte das vezes, ao ouvir Jesus, esta multidão, ainda em uma condição não tão evoluída, nos prende a um lugar no íntimo distante dele. Todos conseguimos enxergá-lo e ouvi-lo, mas não conseguimos alcançá-lo. Esta multidão ainda não foi vencida. Então, na maior parte das vezes, ao ouvir Jesus, esta multidão ainda em uma condição não tão evoluída, nos prende a um lugar no íntimo distante dele. Porque vamos nos prendendo, nos distraindo, nos envolvendo, em tantas coisas aí, junto dessa multidão da qual participamos, e acabamos nos distanciando num lugar íntimo, distante dele. Todos é íntimo, porque ele está junto a nós, mas nós podemos estar distante dele. Todos conseguimos enxergá-lo e ouvi-lo, mas não conseguimos alcançá-lo. Esta multidão ainda não foi vencida, e é esta multidão que está dentro de nós, Como exemplo de alguém que venceu a multidão, temos Zaqueu, o cego Bartimeu. Quando ele chamou Yeshua ben Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ele gritou mais alto que todas as pessoas que limitavam o seu espírito e que até aquele momento tinham impedido de alcançar o Cristo. Zaqueu tinha uma multidão em volta de Jesus. Porém, como um símbolo de quem estava conseguindo vencer aquela multidão, ele subiu num sicômoro e dali enxergou Jesus. Mais do que isso, Jesus também o enxergou. Então, Jesus o enxergou, Nós conhecemos a passagem. Zaqueu, desça daí, importa que eu esteja hoje em sua casa. Então, ele venceu uma multidão e Jesus o acompanhou até sua casa. Esta é a proposta do Cristo. Quando ele fala seu evangelho, que consigamos vencer esta multidão íntima de personas e que nos tormentos, consigamos vencer essa multidão íntima de personas e que nos tornemos Talmidim, ou seja, discípulos dele. Assim, o palco está pronto e o mestre está no barco. Podemos partir disso para analisar o que ele falou para esta multidão de pessoas há 2000 anos. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas, ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram.
Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu fruto, uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus capítulo 13, do versículo 3 ao 9. A partir dessa primeira colocação de Jesus, já podemos começar a fazer questionamentos. Em primeiro lugar, por que um semeador e não um agricultor? Se ele estava falando de agricultura. Se o problema sendo colocado ali era de ordem da agricultura. Então, por que semeador e não agricultor? Ao longo do estudo, podemos observar que se a parábola fosse do ponto de vista de um agricultor, haveria ali uma incoerência muito grande, pois um agricultor não semearia à beira do caminho. Ele não seria tão indiferente ou tão incauto a ponto de não saber o lugar certo em que ele deveria semear. Fica evidente que Jesus se desvia do agricultor e o transforma em um semeador. A semente pode ser de várias espécies e, como pode ser visto, ninguém pode se desvincular do Bereshit, do livro de Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, versículo 11, encontramos: Deus disse: que a terra verdeje de verdura, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem sobre a terra, segundo a sua espécie, frutos contendo a sua semente. E assim se fez. Não é por acaso que Jesus começa a sua missão espiritual por meio de seu primeiro discurso, falando da semente, pois a semente está enraizada em tudo na natureza e em todos os seres vivos do planeta. Jesus faz parte da equipe espiritual daqueles que são responsáveis pela vida em diversos planetas. E assim ele declarou em João, capítulo 10, versículo 10: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele está falando principalmente da vida espiritual, em vez de uma vida material. E essa semente sobre a qual ele fala na parábola se encaixa muito bem nesse conceito espiritual. Isso significa que o semeador não foi incauto, pelo contrário, ele sabia o que estava fazendo. A intenção do semeador foi semear num solo que fosse bom. O fato de a semente ter caído à beira do caminho, entre os espinhos e nas pedras, não era o desejo do semeador, porque ele sabia o que estava semeando e conhecia o solo que recebeu a semente, e o solo não respondeu de acordo com o que ele queria. Foram 3 tentativas do semeador que não deram certo, e só uma que funcionou, ou seja, ele obteve 25% de aproveitamento da semeadura. Isso justifica que não era um agricultor que estava atuando e que não era uma plantação de agricultura. Na visão da agricultura, percebemos que haveria um simbolismo material. Jesus não estava falando sobre agricultura, porque ele sabia que todos que o ouviam ali sabiam plantar, já que todos viviam disso. Israel, naquela época, era construído às custas do suor daqueles humildes trabalhadores. Por isso, entendemos que o propósito de Jesus não era ensinar as pessoas a plantar. Jesus está, portanto, falando a um semeador que não está semeando uma semente material, pois ele é o exemplo da espiritualidade. Um agricultor jamais semearia entre o rochedo ou entre os espinhos.
e uma análise superficial da parábola já é capaz de mostrar que ela possui um simbolismo espiritual. A partir disso é possível aprofundarmos esse estudo. O campo descrito na parábola não é o solo do mundo físico, dividido entre um caminho, um lugar pedregoso e espinhos. O campo da parábola é a alma humana, vindo daquele Adão composto de corpo e espírito. O semeador não está semeando no corpo físico ou na lavoura, mas no espírito. Por isso ele conhece esse lugar. O campo no qual a semente dele está caindo tem livre-arbítrio. Desta forma, o campo não responde, mas o livre-arbítrio, sim. É por esta razão que cada alma pode apresentar uma resposta diferente, em que algumas produzirão pouco, outras produzirão muito e outras ainda não irão produzir frutos. É assim que justificamos que o personagem da parábola é um semeador espiritual e não um agricultor. Mais uma vez, podemos perceber que as pregações, as parábolas e a língua base, ou seja, a língua hebraica, utilizam-se de elementos concretos para trazer lições espirituais, assim como nesta parábola, que está falando sobre o Espírito. Alguns versículos antes daquele do Gênesis, mencionado anteriormente, apresentam a seguinte passagem. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, porque está escrito no livro de Gênesis que para Deus a luz é boa. Reconhece-se uma obra pelo seu autor. E Deus é onisciente, onipotente, onipresente, além de ser a inteligência suprema e a causa primeira, portanto, obviamente, a luz é boa. Assim, estamos falando de uma luz metafísica e que permite, depois da separação da luz e das trevas, ser criado o livre-arbítrio. O espírito pode, então, escolher aproximar-se da boa luz ou afastar-se dela. Indo para a ausência do bem, ele pode escolher praticar o mal, pois possui o livre-arbítrio. Por isso, está escrito: tudo que brota é aquilo que recebeu a luz divina. Como parte intrínseca e metafórica do processo que ocorre dentro dos vegetais, sabemos que não existe um vegetal sem luz. Um vegetal. É por essa razão que Deus diz que eles verdejarem era algo bom. Não seria nem mesmo necessário afirmar que era algo bom, porque foi Ele que criou, e a sua criação é perfeita, pois sua inteligência é suprema e as suas leis são imutáveis. Então, vemos aqui ainda estamos encontrando imutáveis, estamos encontrando um contexto que está correlacionado com o livro da Gênesis. Há mais uma colocação que parece muito óbvia. E o semeador saiu para semear. Embora possamos nos perguntar, sendo semeador, por que outra razão ele sairia, temos que pensar em termos de uma sociedade humana. Por exemplo, ao visitarmos um hospital público e descobrirmos que falta médicos, sabemos
que nem todos os dias um médico sai para medicar. Da mesma forma, quando ficamos esperando um pedreiro chegar na nossa casa para terminar a reforma da sala e ele não chega, sabemos que nem todos os dias o pedreiro sai para reformar e construir. A misericórdia divina, no entanto, é infinita. Todos os dias a misericórdia divina está tentando semear em nosso coração. Cada um pode, justamente pelo livre-arbítrio, recebê-la e falar: eu não a quero, ou ainda não é o meu momento. As nossas imperfeições podem, ainda que não racionalmente, falar não, como um reflexo condicionado. As sementes que recebem esse tratamento são perdidas, pois somos nós que estamos fazendo com que elas não verdejem. O que teria sido muito bom, segundo a palavra de Gênesis. Nós nos perdemos às vezes, mas a misericórdia divina está sempre semeando. O Salmo 97, versículo 11, demonstra o que está sendo falado da alma aqui. A luz foi semeada para o homem de bem, para o justo e alegria para o reto de coração. Dessa passagem é preciso se destaque para a luz foi semeada. Essa é a boa luz do Gênesis que está brotando, que é um grande mandamento para a felicidade. No entanto, essa não é a alegria superficial, mas a felicidade daquele que confia que Deus, através da sua inteligência suprema, guia-nos pelo vale da morte e por todos os caminhos, todas as subidas, todas as dificuldades. Isso faz com que nós, mesmo quando nas vicissitudes, estejamos felizes. Está escrito que a luz foi semeada para o justo. Quando esse versículo é explicado no Talmud, encontramos Rabi Akiva trazendo outro versículo, agora do livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6, que diz: de manhã semeia tua semente, e à tarde não repouses a mão, pois não sabes qual delas prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão boas. O que está sendo dito, nele pode até parecer difícil de entender, pois é um versículo do Antigo Testamento. No entanto, o que o Rabi Akiva quer explicar é que se você recebeu a Torá e instrução espiritual na sua infância, quando for mais tarde, não tire a sua mão da semeadura. Não pare de semear quando você estiver mais velho e se tornar adulto. Quando você estiver vivendo a sua vida profissional, por mais que você precise se dedicar ao seu trabalho, não deixe de semear instruções no seu espírito. Não deixe de semear o Evangelho. Não importa a sua idade, não deixe de semear o Evangelho. Como Salomão diz em Eclesiastes, não sabemos quais são as sementes que vão germinar, se é a que caiu na infância ou se é a que caiu na idade adulta ou na velhice. É por isso que o primeiro mandamento espírita é amai-vos e o segundo é instruí-vos. Não devemos parar de estudar e nem de semear. E nem de semear o nosso coração, porque o Evangelho é maravilhoso para todos aqueles que se dedicam seriamente a ele,
oferecendo novas surpresas a cada dia. Que interessante, que interessante. Não devemos parar de estudar nem de semear o nosso coração. O nosso coração é o solo, é a terra que nós temos que adubá-la, né? Porque o Evangelho, diz ele, é maravilhoso para todos aqueles que se dedicam seriamente a ele, ou seja, para todos aqueles que buscam vivê-lo. E o texto continua. Ninguém sabe qual destas sementes germinará, por isso é necessário estarmos sempre preparados. É necessário ainda acrescentarmos mais um elemento que não pode deixar de ser evidenciado, que é a lei de causa e efeito. Ela depende justamente daquele que recebe as sementes de Deus e que vai aceitá-las ou não. Aquele que não as aceita responderá pela sua escolha. É por isso que, com sua sabedoria, Jesus colocou 4 possibilidades. Ele também poderia ter criado uma parábola na qual ele mesmo semeava. Todavia, ele sabia que não haveria ninguém que recebesse e respondesse adequadamente às suas sementes. Esta também poderia ter sido uma parábola em que 100% das tentativas tivessem falhado e nenhuma das sementes tivesse conseguido se multiplicar, o que não invalidaria a sua semeadura, pois ele semeia sempre, não importa se aquele que recebe não a aceita. Por essa razão, Jesus dizia aos discípulos, no segundo sermão de Mateus, ide e pregai. Isso, na verdade, é um verdadeiro convite para que sejamos incondicionalmente bons, pois se somos bons e semeamos o bem e o amor em todos os lugares, sem esperar por uma recompensa, estaremos realmente agindo como Jesus. O que Jesus estava recebendo por esses ensinamentos? Nos pergunta Severino. Ninguém pagou a Jesus por essa lição maravilhosa, mas ele ensinou mesmo assim e com muito amor. Por ora, fiquemos com essas reflexões, que belíssimo texto, que pouco temos a acrescentar, né? De tão belo texto, de tão bem contextualizado, explicado, né? Já vimos vários, ou alguns que nos trouxeram profundos ensinamentos sobre a parábola do semeador, né? Mas nós vamos ouvindo daquele outro, e assim vamos assimilando esses ensinamentos para que saibamos semear no solo dos nossos corações. Que fiquemos em paz.